Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje, com aquela pergunta que não quer calar, né? Será que estamos sozinhos no universo? Uma pergunta antiga, mas a busca por respostas, essa tá sempre se renovando. E agora, parece que estamos olhando para lugares assim bem inesperados. Com certeza. A vastidão do espaço é vasta. E a ciência está tendo que ser criativa. E além do óbvio, para procurar vida. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos explorar essas novas fronteiras, vamos falar de alvos que, olha, desafiam a intuição, tipo luas cobertas de gelo lá nos gigantes gasosos Júpiter, Saturno, e até estrelas que já, digamos, morreram, as anãs brancas. Exato. E não só os lugares são novos, mas as ferramentas também. Robôs que perfuram gelo, imagina só. E até analisam nossos próprios sinais que mandamos para o espaço. E tem inteligência artificial no meio disso tudo, né? Além das descobertas recentes aqui no nosso quintal cósmico. Isso. Nosso objetivo aqui é justamente entender como e onde os cientistas estão forçando os limites nessa busca. Vamos ver as estratégias mais novas, as descobertas que estão, assim, redesenhando o mapa da astrobiologia. Legal. Bom, a gente sempre ouviu falar da tal zona habitável, né? Aquela faixa em volta de uma estrela onde a água poderia ser líquida na superfície. Como aqui na Terra. Mas essa ideia, será que não está ficando meio apertada? E se a vida for mais, sei lá, teimosa, capaz de surgir em lugares bem extremos? É exatamente aí que entram essas luas. Europa, lá em Júpiter, e Encélado em Saturno. Elas viraram as queridinhas da vez, né? Por quê? O que elas têm de tão especial? Só gelo? Na superfície é gelo. Crostas bem grossas, de quilômetros talvez. Mas tudo indica que por baixo desse gelo todo existem oceanos globais. Oceanos de água líquida. Oceanos? Tipo, de verdade, com água líquida mesmo? Sim, e olha, talvez com mais água líquida do que todos os oceanos da Terra juntos. É muita água. Caramba! E o que anima os cientistas é a combinação. Água líquida, fontes de energia tipo calor gerado pela gravidade dos planetas gigantes e a chance de ter química orgânica lá embaixo. É a receita básica para a vida como a conhecemos. Ok. Um oceano escondido sobre, sei lá, dezenas de quilômetros de gelo. A pergunta de 1 milhão, né? Como raios a gente chega lá para ver? Não deve ser nada fácil. Não mesmo. É um dos maiores desafios da engenharia espacial hoje. E é aí que entra a ideia do CryoBot. CryoBot, nome interessante. O que seria isso? Um robô de gelo? Quase isso. É um conceito de sonda, geralmente imaginada como um cilindro, sabe? Feita para derreter e atravessar essa capa de gelo gigante. Derreter? Como assim? A ideia principal é usar uma fonte de calor bem potente. Essa fonte derreteria o gelo logo à frente da sonda, permitindo que ela descesse. Ah, entendi. E imagino que essa fonte de calor tenha que ser nuclear, talvez. Porque painel solar lá embaixo, debaixo do gelo, não rola, né? Exatamente. A aposta é numa fonte de energia nuclear compacta e duradoura. Ela daria o calor necessário por anos. A água derretida escorreria pelos lados do CryoBot e congelaria de novo lá em cima, fechando o caminho. Nossa, que engenhoso! Essa técnica básica até já foi testada aqui na Terra, em geleiras na Antártida, por exemplo. Mas levar isso para a Europa ou Encélado... Aí a coisa complica, né? Quais seriam os grandes desafios? São muitos. Primeiro, a fonte nuclear precisa ser segura, confiável por muito tempo. Depois, a pressão. Imagina o peso de quilômetros de gelo em cima da sonda. E depois, a pressão do próprio oceano lá embaixo. Esmagadora. Certo. E tem o gerenciamento do calor. Precisa derreter o gelo, mas não pode superaquecer os instrumentos científicos lá dentro. E o gelo não é puro, né? Pode ter sal, poeira, até rochas misturadas. Então o CryoBot precisaria ser meio esperto para lidar com isso. Sim, totalmente autônomo. Ele precisa detectar um obstáculo, uma rocha grande, e conseguir desviar. Talvez precise de sistemas extras, tipo jatos de água ou brocas, para lidar com essas impurezas no gelo. E a comunicação? Como mandar os dados de volta através de todo esse gelo?
Esse é um dos nós mais difíceis de desatar. Quilômetros de gelo, um cabo de fibra ótica talvez não aguente a pressão, o movimento. Talvez. Não sei. Comunicação sem fio através do gelo. Ou boias que sobem pelo túnel que ele criou. É um problemão. O ponto é, não é só derreter gelo. É fazer isso por anos, sozinho, sob pressão brutal, talvez sem contato constante com a Terra. É um desafio de engenharia de múltiplos níveis. Puxa vida, parece quase impossível. Parece, mas olha só. Recentemente teve um workshop importante na Caltech, com especialistas chamados pela NASA, e a conclusão foi que, sim, a missão é viável. Difícil pra caramba, mas viável. E mais, consideram essencial a forma mais realista no futuro próximo de procurar vida diretamente num mundo oceânico desses. Uau, isso é animador apesar de tudo. Agora, saindo desses mundos gelados e profundos, você mencionou outro lugar que parece o oposto, estrelas no fim da vida, anãs brancas. Como assim vida perto de uma estrela morta? Pois é, parece contraintuitivo, né? Anãs brancas são o que sobram de estrelas tipo nosso Sol, depois que elas queimam todo o combustível e jogam fora as camadas de fora. Fica só o caroço, super denso, super quente, que vai esfriando bem devagarinho, por bilhões de anos. Certo, e aí? Por muito tempo a gente descartou esses sistemas. A estrela está esfriando, a energia diminuindo, a tal zona habitável ia encolher e sumir, né? Faz sentido. O que mudou então? O que mudou veio de um estudo recente bem interessante. Usaram simulações de computador super avançadas, com dados até do James Webb. Eles modelaram um planeta tipo Terra orbitando bem pertinho de uma anã branca que estava esfriando. E a descoberta foi, olha, surpreendente. Mesmo com a estrela perdendo brilho aos poucos, um planeta ali na órbita certa, bem próxima, continuaria recebendo energia suficiente para manter processos como a fotossíntese funcionando. E por quanto tempo? Potencialmente até 7 bilhões de anos. 7 bilhões! Nossa Senhora, isso é mais tempo do que a vida complexa existe aqui na Terra. Exatamente. A proximidade compensaria o brilho menor por um tempo. Inacreditável. A estrela esfria, mas muito, muito devagar. Caramba, isso muda completamente o jogo de onde procurar pelas bioassinaturas, né? Aqueles sinais de vida. Totalmente. Bioassinaturas são isso, né? Marcadores químicos, gases na atmosfera que não deveriam estar lá sem alguma atividade biológica. E tem um detalhe interessante que um astrônomo, o Marcelo Zurita, comentou sobre esse estudo. Essa órbita tão próxima da anã branca tem uma vantagem para nós. Qual? Os trânsitos. Quando o planeta passa na frente da estrela visto da Terra. Como a órbita é curta e próxima, esses trânsitos seriam muito mais frequentes. Isso facilita demais detectar esses planetas e, principalmente, analisar a luz da estrela passando pela atmosfera deles para procurar essas bioassinaturas. Ah, claro, faz todo sentido. Então talvez a gente tenha subestimado esses sistemas estelares velhinhos. É uma possibilidade real. Talvez tenhamos que ajustar o foco das nossas buscas, sim. Não olhar só para estrelas como o Sol. Ok, isso é incrível. Agora, ligando os pontos. Enquanto a gente está procurando lá fora, nessas luas, nessas anãs brancas, como que nós poderíamos ser encontrados? Você falou de analisar nossos próprios sinais. Pois é. Isso leva a um estudo bem curioso da NASA junto com a Universidade Penn State. Eles foram olhar as transmissões de rádio que a gente manda para o espaço. Nossas comunicações com sondas tipo Voyager, New Horizons, isso poderia ser pego por ETs. A ideia é essa. Eles analisaram especificamente os dados da Deep Space Network, a DSN da NASA. São aquelas antenas gigantes que falam com as missões lá longe, né? New Horizons em Plutão, James Webb num ponto de Lagrange. São sinais direcionados, potentes, feitos para viajar longas distâncias. Não os sinais de TV ou rádio daqui da Terra. Não, esses são muito fracos, se espalham demais. O foco foi nesses sinais da DSN,
que são como um facho de luz de rádio apontado para uma sonda específica. E aí eles mapearam para onde esses fachos foram apontados nos últimos 20 anos, considerando a dança dos planetas no nosso sistema. E a conclusão principal foi: se existir uma civilização lá fora, posicionada de um jeito que consiga ver um alinhamento entre a Terra e Marte, por exemplo, Sim. a chance dela estar bem na linha de tiro de uma dessas nossas transmissões da DSN é de 77%. É uma probabilidade bem alta, muito maior do que se ela estivesse numa posição aleatória no céu. 77%. Uau! Isso é bastante. Qual a implicação prática disso para a busca por inteligência extraterrestre, o SET? A implicação é que, talvez, em vez de ficar escaneando o céu todo meio às cegas, as buscas do SET poderiam ser mais direcionadas. A gente poderia focar em sistemas estelares que, do nosso ponto de vista, mostram certos alinhamentos planetários. Como assim? Especialmente sistemas onde a gente vê vários planetas passando na frente da estrela deles, os tais sistemas com múltiplos trânsitos. Porque isso significa que o plano orbital deles está alinhado com a nossa visão. Se eles também tiverem uma DSN deles, as chances de pegarmos um vazamento de sinal deles ou deles pegarem o nosso aumentam. É uma questão de geometria. Entendi, uma busca mais estratégica baseada nesses alinhamentos. Exato. O estudo também notou que, como nossos planetas orbitam mais ou menos no mesmo plano, a maioria dos sinais da DSN fica concentrada numa faixa estreita do céu. E eles calcularam que, com tecnologia parecida com a nossa, nossos sinais mais fortes poderiam ser detectados até uns 23 anos-luz daqui. E com os novos telescópios que vêm por aí, tipo o Nancy Grace Roman da NASA, que devem achar milhares de exoplanetas. Teremos muito mais alvos para testar essa estratégia de busca direcionada baseada na geometria dos sistemas. Vai ser um catálogo enorme de alvos promissores. Interessantíssimo. Agora, falando em detectar coisas, parece que não estamos só olhando para fora ou pensando em como somos vistos. A gente também está achando coisas novas e importantes aqui pertinho, né? O que é essa história da galáxia Anã Aquarius 3? Ah, sim, Aquarius 3 é uma descoberta bem legal e recente. É o que chamam de galáxia anã ultratênue. Basicamente, ela tem pouquíssimas estrelas, tipo, talvez algumas centenas ou poucos milhares. Nada comparado com as centenas de bilhões da nossa Via Láctea. Tão pequena assim? E onde ela fica? Ela está orbitando a Via Láctea, é uma galáxia satélite nossa. Foi descoberta por um projeto chamado Delve Survey e teve participação brasileira importante nisso, do Guilherme Limbert, lá da USP. Usaram dados de um telescópio no Chile. Legal. Mas por que uma galáxia tão miudinha é importante? Porque essas galáxias são como fósseis do universo. Elas são muito, muito antigas. E a composição delas é primitiva, sabe? Poucos elementos químicos pesados, o que os astrônomos chamam de baixa metalicidade. É como o universo era lá no comecinho. Ah! E mais, analisando o movimento das pouquinhas estrelas dela, confirmaram que Aquarius 3 é dominada por matéria escura. Aquela coisa misteriosa que compõe a maior parte da massa do universo, mas a gente não vê. Então essas galáxias funcionam como laboratórios cósmicos. Elas nos ajudam a testar como as primeiras galáxias se formaram, como a matéria escura agiu nesse processo. Elas desafiam os modelos atuais e ajudam a montar o quebra-cabeça da evolução do universo. São janelas para o passado. Que incrível! E ainda mais perto aqui no nosso sistema solar mesmo. A gente continua de olho em pedras espaciais, né? O monitoramento de asteroides, isso continua sendo crucial. Fundamental. A vigilância do céu aqui perto não para. Tivemos exemplos recentes, né? Teve um asteroide, o 2024 YR4, com uns 50 e poucos metros, que passou relativamente perto do fim de 2024. Eita! O risco de colisão foi descartado por agora, mas a órbita dele é influenciada por Júpiter, então ele volta e meia passa por aqui. E tem casos mais sérios, como o 887 Alinda. Esse é grande, mais de 4 quilômetros. Ele também tem uma órbita meio sincronizada com Júpiter, o que o traz para perto da Terra a cada 4 anos. Um bicho desse tamanho, o impacto seria catastrófico em nível global. Não dá para brincar. E a gente já teve uns sustos reais, né? Mesmo com objetos menores. Sim, eventos como o de Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, um asteroide explodiu no ar, a onda de choque feriu muita gente. Ou o evento de Tunguska,
lá na Sibéria, em 1908, que derrubou árvores numa área enorme. São lembretes de que o risco existe, mesmo que a chance num ano específico seja baixa. E o que a gente está fazendo para melhorar essa vigilância? O dia está avançando. A NASA está planejando lançar em 2027 uma missão chamada NEWISE Surveyor. É um telescópio espacial feito só para isso, caçar asteroides perigosos perto da Terra. A meta é achar pelo menos 90% dos que têm mais de 140 metros. Conhecer o nosso quintal cósmico inclui mapear os maravilhas e os perigos. Com certeza. Agora, você mencionou inteligência artificial algumas vezes ao longo da nossa conversa. Como que a IA entra nesse cenário todo, da busca por vida até a defesa planetária? A IA está virando uma ferramenta essencial, eu diria, em várias dessas frentes. Por exemplo, naquela questão dos fenômenos aéreos não identificados, os UAPs, que é um novo termo para OVNIs. Um relatório recente da NASA falou justamente disso, como a IA e o aprendizado de máquina podem ajudar a vasculhar a montanha de dados de sensores diferentes para achar padrões estranhos, coisas que merecem uma olhada mais atenta. Ah, para filtrar o ruído, né? Exato. E para o 7, a busca por sinais inteligentes, a IA vai ser crucial. Os novos telescópios vão gerar dados, numa escala absurda. A IA pode ser treinada para procurar padrões complexos, talvez não naturais, no meio de todo o ruído cósmico, coisa que um humano levaria uma eternidade para fazer ou nem conseguiria. Faz sentido. E pensando nas missões robóticas mais avançadas, futuras versões de criobots ou aqueles conceitos tipo o robocão Luna, que está aprendendo a explorar sozinho em simulações. A IA é a chave para a autonomia. Essas sondas vão ter que tomar decisões, navegar em lugares desconhecidos, resolver problemas, fazer ciência, tudo por conta própria, a milhões ou bilhões de quilômetros daqui. Nossa, é verdade. Então, resumindo essa nossa conversa toda, a busca por vida está mesmo abrindo o leque de um jeito que parecia ficção científica até pouco tempo atrás, né? A gente está olhando para baixo do gelo, em luas longínquas, considerando planetas em volta de estrelas que já morreram. Exatamente. Estamos pensando em tecnologias como esses criobots que derretem gelo e até refletindo sobre como nossos próprios sinais viajam pelo espaço e podem ser detectados. E, ao mesmo tempo, a gente continua mapeando o nosso próprio bairro cósmico, descobrindo essas galáxias fósseis e ficando de olho nos asteroides. Parece mesmo uma era muito empolgante para a exploração espacial e para a astrobiologia. É exatamente isso. O que a gente está vendo é uma expansão tremenda do campo de jogo, digamos assim. A busca por vida deixou de ser só procurar uma Terra 2.0. Agora a gente abraça a ideia de que a vida pode ser incrivelmente resiliente, adaptável. Talvez ela surja e prospere em condições que a gente considera super extremas. É uma combinação muito poderosa que está impulsionando isso. Exploração robótica cada vez mais sofisticada, avanços na astrofísica, telescópios mais potentes e, claro, a tecnologia, especialmente a IA, para analisar essa avalanche de dados e operar missões complexas. Realmente fascinante. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez um pouco filosófica até. Se a vida tem um potencial, mesmo que teórico ainda, claro, de existir por bilhões de anos perto de uma estrela moribunda ou nas profundezas escuras e pressurizadas debaixo de quilômetros de gelo, numa lua a bilhões de quilômetros daqui, o que isso realmente nos diz sobre a própria natureza da vida? Sobre a teimosia dela, sabe? A capacidade de se adaptar nesse palco imenso que é o cosmos. Que outros lugares, que hoje a gente nem consegue imaginar, poderiam estar, agora mesmo, abrigando vida? Esperando, em silêncio, a gente chegar lá para descobrir. Fica a pergunta, né?